Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Língua portuguesa, continuando concordância verbal, agora as regrinhas mais difíceis. Então, tá dormindo aí, acorde, né? Você sabe que aqui, ó, tô cansado? Tô, mas aqui, ó, tô aqui com você. Mas de moral levantando, ó, e lá em cima, levantando sempre moral para você não ficar perdido. Então, ó, respire fundo e venha comigo. Cuidado que já começa com uma pancada. Olha só, essas são expressões que passam uma ideia de aproximação, né? Quando eu falo assim, ó, mais de um aluno, né? Mais de um aluno, vou criar um outro exemplo, menos de 200 pessoas. Quando eu falo menos de 200, eu faço uma aproximação. Eu olhei e vi, menos de 200 pessoas chegaram ao recinto. O grande cuidado qual é? Com as expressões mais D, menos D, perto D e cerca D, tem de decorar. A concordância, preste atenção, hein? É feita com o numeral. E daí, Alexandre? Por quê? Se você levar para o lado semântico, vai dar rolo. Quando eu falo mais de um aluno, não há dúvida que mais de um, no mínimo são dois. Então eu falo mais de um aluno, no mínimo são dois. Aí você vai pensar, mais de um aluno. Se no mínimo são dois, entraram. Errou. Mais de um entrou. Ainda que no mínimo tenham entrado no mínimo dois. Você entendeu? Outro exemplo. Menos de 2 soldados. Menos de 2, quantos soldados são? É 1. Então, menos de 2 soldados. Repare, menos de 2. Morreu ou morreram? Morreram. Ainda que tenha sido 1. Aí você fala, meu Deus, eu vou parar. Não pare, meu aluno. São detalhes, a ciência aqui, ela não traz consigo o plano cartesiano. Ela não é exata. Então, é lógico que haverá, ó, olha a mão do amigo, ó, haverá algumas falhas com as quais você tem de se acostumar. Então, mais D, menos D, cerca D, perto D, a concordância é feita com o numeral. Então, ainda que sejam 2 no mínimo, mais de um aluno entrou. Legal. Agora, cuidado. Cuidado que se este mais de um, se ele se repetir, aí, lógico, né? Se houver uma repetição desse núcleo, mais de um homem, mais de uma mulher chegaram ao encontro. Se houver a repetição do mais de um, repare, mais de um ou mais de uma, tanto faz, tá? Aí o verbo vai para o plural. Aí a gente não vai manter a ideia inicial. Então, repare que aqui está na terceira pessoa do plural, porque houve uma repetição do núcleo mais de um. Isso é uma especificidade. Tá bom. E além disso, cuidado se houver uma ideia reflexiva. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, ou recíproca fica muito melhor. Mais de um torcedor se agrediram. Repare que mais de um torcedor se agrediram, há aqui uma clara reciprocidade entre mim e ele, entre ele e mim, um agredindo o outro. Então, quando couber essa ideia de reciprocidade, ainda que apareça mais de um torcedor se agredir, o verbo vai para o plural, tá? Então coloca essa especificidade aí, só para não deixar passar despercebida, ok? Beleza. Agora vamos embora, pau no burro. Cuidado com pronomes indefinidos, os principais estão aqui, ó, qual, algum, nenhum, os principais. Cuidado, quando ele vier no singular, presta atenção, vou botar aqui, ó, singular. Vier no singular, deixe-me melhorar isto aqui, ficou feio. Singular, mais, ó, mais uma expressão preposicionada no plural, necessariamente o verbo concordará com o pronome indefinido. Então aqui, repare só, nenhum dos alunos, eu não posso falar nenhum dos alunos saíram. Por quê? Porque o nenhum está no singular. Então você vai registrar isso. Qual, algum, nenhum,
quando este pronome vier no singular, mais uma expressão preposicionada no plural, ainda que ela esteja no plural, o verbo vai ter de concordar com o pronome que está no singular. Isso é perigoso, hein? Então, nenhum dos torcedores participou da manifestação. Ah, Alexandre, mas eu não posso botar nenhum dos torcedores participaram, levando para aquela ideia de maioria. Maioria é uma história, nenhum é outro. Maioria é substantivo com ideia partitiva, é outro mundo. Aqui a gente está falando de pronomes indefinidos. Cuidado com isso. E mais um detalhe. Se este danado vier no plural, o enredo muda. Como assim, Alexandre? Veja só. Quais, alguns, poucos. Se o pronome indefinido vier no plural, preste atenção. Aí, vem comigo. Aí, repare. No plural, tá aqui no plural, não tá? Vou botar aqui, ó, plural, não é mais singular, ele tá no plural. Se ele vier no plural, o verbo, ele poderá concordar com sempre agora com o pronome ou com a expressão do plural. Alexandre, meu aluno, se você não decorar isso, vai dar rolo, aparece em questão, independentemente da banca que você, que for que vai realizar o seu concurso. Saiu, graças a Deus. Então, a banca que vai realizar, ela vai cobrar isso de você. Seja a CESP, seja a VUNESP, seja a CEPERJ, seja Gran Rio, FCC, ESA, vai cair. Essa diferença aqui é importantíssima. Quando vier no singular, qual de nós saiu? Só pode concordar com qual? No singular. E se vier no plural? Quais? Aí, repare. Peraí, eu nem botei aqui a interrogação, né? Ficou feio, vou botar aqui a interrogação. Ih, tá horrível. Tá vendo? Vou botar aqui bonitinho, isso aqui tem padrão. Que beleza, hein? Então, se vier no plural, aí posso eu concordar com o pronome, no plural, ou posso eu concordar com essa expressão preposicionada. Cabem ambas. Isso é um perigo, hein? É decoradinho. Então tá. Vamos embora. Com o que e com o quem? Pronomes relativos, tá? Vou botar aqui pronomes. Alexandre, não me lembro. Meu aluno, a gente já passou por isso, hein? Alexandre, não me lembro. Tudo bem, então. A gente ainda vai passar, pode ficar tranquilo. Porque nós vamos voltar às orações e quando chegarmos à oração, eu vou ter de falar de oração tal subordinada adjetiva, que é introduzida por pronome relativo, você vai acabar vendo isso de novo. O importante é o seguinte, quando você vir o que, presta atenção agora, e quando você vir o quem, depois de um pronome reto, Alexandre, não é michuruca. Quais são os pronomes retos mesmo, hein? Vou botar pra cá, ó, fazer uma bagunça. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Legal. Então, quando você vir um pronome relativo, que ou quem, depois de um pronome reto, repare, o verbo posposto ao que e ao quem vai funcionar da seguinte maneira. Quando for o quem, melhor, repito, quando for o que depois do pronome reto, o verbo vai ter de concordar com o pronome reto, necessariamente. Então, ó, não, hoje eu não pago, fomos nós que pagamos na última vez. Repare que é com que. Entenda. E se for com quem, Alexandre? Aí o enredo muda. Se for com quem, preste atenção. Aí posso eu pegar o verbo que vem depois e concordar com quem, ou posso eu pegar o verbo e concordar com o pronome reto. Cabem ambas. Então, deixe-me repetir. Quando nós virmos um pronome reto e na sequência o que ou o quem, o verbo depois do que concorda necessariamente com o pronome reto. Fui eu que falei. Agora,
Se depois do pronome reto vier o quem, concentra. Eu posso concordar com quem ou posso concordar com o pronome reto. Cabem as duas. Fomos nós quem pagou, pagamos. Michuruca? Michuruca. Beleza. Agora veja bem. Beber um golinho de água para você também respirar fundo, porque o ritmo é pesado, não há dúvida. Anote para mim o seguinte. Anote aí, ó, de próprio punho. Com a expressão 1, 2, que. É decoradinha mesmo. 1, 2, que. Ou com a expressão uma das que. Repare que beleza. Com a expressão 1, 2, que ou uma das que, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Alexandre, não entendi legal. Então, preste atenção. Repito. Com as expressões 1, 2, que, uma das que, o verbo pode ficar no singular ou pode ir para o plural. Veja, ele é 1, 2, que, olha quem está aqui, ó. Ele é 1, 2, que, aí, ó, 1 dos que passou. Na verdade, eu vou estar concordando com a ideia singular representada aqui pelo 1. Ou eu posso colocar, ele é 1, 2, que passaram. Aí eu vou estar aqui, ó, fazendo uma relação com este 2, que na verdade é um daqueles que passaram. Então, entenda, com as expressões 1, 2, que, uma das que, o verbo, ele pode ficar no singular, concordando com a ideia singular representada pelo 1, ou pode ir para o plural, concordando com a ideia plural aqui representada por 2, que na verdade é daqueles. É a contração da preposição de e o pronome demonstrativo os aqui representando aqueles. Legal? Tudo bem. Então vamos embora. Virei, acompanhe comigo. Agora vamos para a porcentagem. Nada demais. Repare só. Porcentagem está aqui. Porcentagem ou percentagem, tanto faz, né? E aqui o tal do elemento constitutivo, que é aquela expressão preposicionada ou locução, tanto faz, que no caso está no plural. O que eu tenho de ter em mente? Quando eu vir a porcentagem, posso eu concordar com a porcentagem ou com o chamado elemento constitutivo, que é a expressão preposicionada. Então, 1% falou, os cidadãos falaram. Alexandre, mas e se no caso fossem 2%? Aí 2% dos cidadãos, meu filho, é pão, pão, queijo, queijo. 2% dos cidadãos só poderia ser falaram. Da mesma maneira, se fosse 1,9% da turma. 1,9 ainda não são 2. Então, e turma leva o verbo para o singular. Então, 1,9% da turma ganhou a aprovação. Ok? Então, cuidado. Legal. Número 5, sujeito oracional. O sujeito oracional, ele é mais complicado um cadinho, por quê? Porque depende de uma sintaxe mais apurada, né? De um trabalho sintático mais apurado. Trabalho esse que você, passo a passo, está indo comigo. Então, não esquente a cabeça. É um momento de você relaxar, se sentir um certo desconforto, daqui a pouco você vai estar melhor. Veja comigo, aqui existem duas orações. Convém, repare, convém que você estude. E aí, fazendo aquela perguntinha para achar o sujeito, o que convém? O que convém é tudo isto aqui, ó. Que você estude, isso convém. Repare que a resposta que me dá o sujeito me deu a oração inteira. Então, por isso que a gente chama que você estude de sujeito oracional. Por que ele é o sujeito oracional? Simples, porque é uma oração cuja função sintática é ser sujeito. E agora, o que eu tenho de ter em mente? Repare, toda vez que um verbo possuir como sujeito uma oração, necessariamente este verbo ficará na terceira pessoa do singular. Isto é importantíssimo. Então, cuidado. Esta oração aqui tem uma classificação desnecessária para este momento.
é a tal da oração subordinada substantiva subjetiva. Mas a gente chama de sujeito oracional. Sujeito oracional nada mais é que uma oração que funciona como sujeito. Legal. Então, sujeito oracional, repare, verbo no singular. Nomes próprios no plural. Quando a gente fala nomes próprios, cuidado, são nomes locativos, indicadores de lugar. Por exemplo, Estados Unidos, Minas Gerais, Andes, Alagoas e por aí vai. Veja o exemplo que eu vou criar aqui com você. Repare, Minas Gerais produziu muito ouro, não há dúvida. E outro exemplo, as Minas Gerais produziram muito ouro. Repare que quando eu fiz assim, ó, Minas Gerais produziu, eu não coloquei o artigo, as Minas Gerais. Então, se eu não colocar o artigo, o verbo fica no singular. Minas Gerais produziu. Esse é o macete. Agora, e se eu colocar o artigo, as Minas Gerais, aí vai para o plural. Produziram muito ouro. Tá? Isso acontece com nomes locativos, indicadores de lugar. Outro exemplo, os Andes ficam na América do Sul. Vou tirar o os. Andes fica na América do Sul. Molinho. Repare agora aqui, ó. Estados Unidos atacou. Por que que atacou? Deixe-me dar uma melhorada aqui. Atacou, simples. Por que na terceira pessoa do singular, meu filho? Porque está sem, ó, está sem o artigo. E se eu colocar o artigo como coloquei? Aí o verbo acompanha o artigo. Aí vai para a terceira pessoa do plural. No caso, os Estados Unidos atacaram. Direitinho? Então tá. Então vamos que vamos, continuando nossa história. Pronome de tratamento. Quando você vira um pronome de tratamento qualquer, como Vossa Excelência, Sua Excelência, você, que é um pronome de tratamento, Senhor, qualquer pronome de tratamento trabalha com o verbo na terceira pessoa, seja na terceira pessoa do singular ou do plural. Não pode você trabalhar com a segunda pessoa, com o tu e com o vós. É aí onde mora o perigo. Então repare só, Vossa Excelência sairá hoje, porque aqui está na terceira pessoa do singular. Porque aqui eu estou concordando com o pronome de tratamento Vossa Excelência. Tá? Então, nada demais, não vejo grandes problemas, é sempre bom fazer uma revisão em cima disso. Agora, para fechar a parte teórica deste momento, partícula C. Você também já viu várias vezes. Aqui eu estou fazendo uma revisão. Lembra, quando você pega um verbo transitivo direto, o que é o transitivo direto? É aquele que não pede um complemento verbal preposicionado. Então, quem aluga alguma coisa, aluga algo. Mas a partícula C, esta partícula C é a tal da passivadora. Você já viu. Ou é o pronome apassivador, tanto faz. Pronome apassivador. E o que você não pode esquecer? Quando você vir o pronome apassivador, na sequência, em regra, virá o sujeito. Aquele sujeito passivo com quem o verbo tem de concordar. Repare que aluga ficou no singular porque sala está no singular. E veja que quando eu boto sala no plural, o verbo acompanha no plural. Isso vai acontecer quando o pronome ser for apassivador. Cuidado. Mas, Alexandre, eu lembro que quando o verbo não é transitivo direto, por exemplo, transitivo indireto, o que é o transitivo indireto? É aquele que pede preposição. Quando ele é transitivo indireto mais a partícula C deixa de ser apassivadora e o C passa a ser índice de indeterminação, símbolo de indeterminação, pronome indeterminador, tanto faz. Passa a ser o pronome indeterminador. Repare, ó, já passamos por aqui. Tá em dúvida? Volte e faça uma revisão, hein? E o que você tem de ter em mente, meu aluno?
que toda vez quando você vir o ser pronome indeterminador do sujeito ou verbo ligado a ele, vai ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Ou seja, o verbo que se associa ao pronome indeterminador, ele não varia. Ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Legal? Beleza. Então agora, ó, exercises. Vambora, meu filho, acompanhe comigo. Repare, vou sentar a mamona, hein? Tá com a minha canetinha aqui, deixa eu ver se tá canetar. Número 1. Em qual das frases abaixo há erro de concordância? Concentre. Tudo que a gente viu até agora, você vai ver de novo. Letra A. Os Estados Unidos são uma nação, elas são, porque tá com o artigo. Tá bonita. Letra B. As abelhas são animais férteis e sabem se valer disso. Sabem, são as abelhas, são animais, tá direitinho. Letra C. Cita-se como exemplos, ou melhor, como exemplos sempre, ó, os mesmos alunos. Não. Quem cita, cita alguém, cita algo. Verbo citar é transitivo direto. Repare que este C, então, é apassivador. Então, o que é citado? O que é citado são sempre os mesmos alunos, ou seja, os mesmos alunos são citados, então não cita-se. Citam-se como exemplos sempre os mesmos alunos. Pode marcar a letra C de Cristo, que ela está errada. Na letra D, o barulho das máquinas é ensurdecedor. O que é aqui ensurdecedor é o barulho, tá ok. E não se sabe isso, quem são os responsáveis pelo ato. Então, se não se sabe isso, adivinhe quem apareceu aqui, ó, o sujeito oracional. Não se sabe isso, quem são os responsáveis pelo fato. Como é que eu sei que é uma oração? Porque tem verbo. E você acabou de ver comigo, se um verbo possui como sujeito uma oração, necessariamente ele ficará na terceira pessoa do singular. Percebeu? Então, confirmando o gabarito, é a letra C. C de Cristo. Próxima. Número 2. Assinale a frase a seguir, em que a concordância verbal com porcentagens está ruim, incorreta. Letra A. 25,7% do total de calouros se matricularam. Sim, concordando com 25,7%. Letra B. 30% da imprensa mostraram. Ok. 30% mostraram, com 30% eu poderia concordar com a imprensa mostrou, caberiam ambas, tá? Ok. Letra C. 1,7% do jornal se ocuparam, aí abaixaria. Por quê? 1,7 ainda não são dois, é singular. Jornal representa singular, então não se ocupou. A letra C tá michuruca. Letra D. 5,8% do público leitor comentou. Ok, posso concordar com o público leitor ou com 5,8%. Comentou o comentário, tá direitinho. Letra E, 1,3% dos leitores se interessaram. Repare mais uma vez que eu posso concordar com leitores ou com 1,3%. Se interessou, se interessaram, está 10%. Então, confirmado o gabarito, a letra C. C de Cristo. Número 3. Do ponto de vista da concordância, a frase em que o verbo está empregado de acordo com as regras da norma padrão da língua portuguesa é, letra A, necessitam-se de terapias alternativas. Fraca. Quem necessita, necessita de. Verbo transitivo indireto, mais a partícula C, o C indeterminador. Escreva aí, danado. Indeterminador. E toda vez que for indeterminador, o verbo necessariamente ficará no singular. Então, necessita-se. Letra B, fazem meses. Não, verbo fazer ligado a tempo decorrido não varia. Não fazem meses, faz meses que iniciamos o tratamento. Letra C, quem conclui, conclui alguma coisa. Transitivo direto. Mas o C, repare, pronome apassivador. Então vai ter sujeito. Os vários trabalhos solicitados, eles não foi concluído? Não. Vários trabalhos solicitados foram concluídos, ou seja, concluíram-se os vários trabalhos solicitados. Letra C está michuruca. Letra D. Houve inquietações consideradas corriqueiras, pode marcar que é a boa. Por quê? Porque o verbo haver está no sentido de existir, ele não varia e você já está esperto.
esperto e está sabendo. Letra E, os Estados Unidos está com artigo, o verbo tem de ir para o plural. Os Estados Unidos avança não, avançam. Então a letra E, confirmando, está errada, por isso. Questão número 3 é D de Deus. Número 4, considerando-se a norma padrão escrita na língua portuguesa, assinale a alternativa, que a concordância verbal está correta. Letra A, na véspera de Natal, 25% dos garis, 25 dos garis andaram. Não tem como botar andou, concordando com 25% ou com garis, andaram. Letra B, quais de nós estamos? Repare que beleza, ó, estamos. Posso concordar com nós ou com quais. Está no plural, lembra? Então, quais de nós estão ou estamos dispostos? Bonita. Pode marcar a letra B de bola. Letra C, alugam-se apartamentos mobiliados. Ou seja, apartamentos mobiliados são alugados. Alugam-se, é apassivador, tem o sujeito com quem tem de concordar. Letra D, as praias do litoral brasileiro, naquela excursão, causaram-me. Quem causou? Foram as praias. Então, causaram-me espanto. Letra D, tá fraca pra caramba. Então, pode marcar a letra B, B de bola. E para finalizar, é a número 5. Vossas senhorias aceita. Aí só falta cuspir no chão, né, meu aluno? Para a baixaria ficar completa. Aceitam. Letra B. Agora sou eu que escolho. Eu escolho, lembra com que? Com que e o pronome reto tem de concordar com o pronome reto. Agora sou eu que escolho a programação de TV. Pode marcar a letra B. Letra C. Ao final do espetáculo, o público aplaudiu. Aplaudiram jamais. Letra D. Eu, tu e ela formaremos, né? Formaremos. Aí para. Não gostei, hein? Formaremos um grupo. Na aula de português, certo? E o grupo não tá bom, não. Letra E. Tu e ela. Ó, como é que ilustraremos? Não tem o eu? Tu e ela aqui. Ilustrarão ou ilustrareis. Né? Eu vou botar no vós, né? Vós ilustrareis ou ilustrarão. Eu posso jogar na segunda pessoa do plural, ilustrareis, ou eu posso jogar na terceira pessoa do plural, ilustrarão. Mas ilustraremos só se houvesse o núcleo de primeira pessoa, eu, que não está presente. Então não há dúvida de questão número 5, a letra B é B de bola. Fiquei grandão, é isso. Estou esperando você no próximo. Grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.